episódio 8 da segunda temporada da série Mulheres de Quarto. Você costuma fazer um culto no seu lar? A sua família tem por hábito se reunir diariamente em algum momento do dia para orar juntos? O pai, a mãe, os filhos. Vocês têm o hábito de separar alguns minutos do dia para esta adoração em família? Existem pelo menos 10 razões bíblicas que reforçam, que enfatizam que toda família crente, e aqui eu até quero abrir um parêntese, não se trata de evangélicos. Toda família crente, ela deve realizar regularmente o culto doméstico. O motivo número 1, porque o culto doméstico, o culto familiar, ele nos prepara para nós enfrentarmos as tarefas diárias com um coração mais alegre. O culto que é feito no lar, em família, ele nos torna mais fortes para o trabalho, mais dedicados no nosso dever. E com isso, a gente fica predisposto a glorificar a Deus em tudo que a gente faz, seja no trabalho externo ou no trabalho interno, realizado ali dentro de casa. Um segundo motivo para você que ainda não tem o hábito de fazer o culto em família no seu lar. O culto doméstico, ele nos dá forças para nós enfrentarmos o desânimo. Nunca houve um tempo em que as pessoas, os membros da família, estivessem tão desanimados como agora. As decepções, as adversidades da vida, as coisas inesperadas que acontecem, as frustrações, tudo isso faz com que a gente fique desanimado. E muitas vezes a gente prefere estar no celular do que conversando com os familiares. Muitas vezes a gente prefere ir para o quarto e ficar sozinho no silêncio do que estar na sala, sentado no sofá, batendo um papo com a família ou brincando com os filhos. Então o culto doméstico, o culto no lar, ele vai nos dar forças para a gente ter aquele momento de união e vencer o desânimo, vencer a preguiça. Estar em família. Há quanto tempo você não fica em família? Qual foi a última vez que vocês se reuniram no sofá da sua casa para enfrentar o desânimo e clamar a Deus por uma mudança dentro do seu lar? O culto doméstico, ele também nos torna mais conscientes no decorrer do dia. Porque se a gente faz esse culto familiar uns minutinhos antes de começar o dia, ali, antes de sair para o trabalho, antes de começar a lida, a gente vai ter mais consciência da presença de Deus. E essa presença de Deus na nossa vida, ela é necessária. Ela é reconfortante. Ela nos ajuda a vencer pensamentos impuros, por exemplo. Ela nos ajuda a vencer outros tipos de inimigos que vão surgir durante aquele dia. É certo que nós estamos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. A Bíblia relata essa guerra como se fosse um grande conflito. É um mundo espiritual, invisível a olhos nus. Mas a gente sente na carne, na pele, no ambiente, os reflexos dessa luta. Mas quando eu coloco a minha família como prioridade, o culto familiar, o culto doméstico como prioridade no meu dia, ainda que apareçam inimigos durante o dia,
e pensamentos impuros, pensamentos de desistência, pensamentos pecaminosos, a presença de Deus ela vai vir com tudo, ela vai vir com força. E Ele nos vai ajudar a vencer. Nunca houve um tempo em que pensamentos de desistência estivessem tão presentes na nossa cabeça. Às vezes a gente quer desistir do casamento, às vezes a gente quer desistir dos filhos, às vezes a gente quer desistir da educação dos filhos, porque às vezes a gente repete a mesma coisa todo dia, né? Tanto para o marido, tanto para a esposa, quanto para os filhos. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Mas é o culto no lar que vai fortalecer a família. E o Senhor vai mandar embora esses pensamentos de desistência. O quarto motivo para você investir e insistir no culto familiar é porque o culto doméstico, ele suaviza a parte áspera da vida. O culto familiar, o culto do casal, o culto com os filhos, ele vai suavizar essa parte áspera do relacionamento no lar. E vai melhorar grandemente o convívio em família. Vai enriquecer grandemente a vida familiar. Quantas casas têm um ambiente pesado hoje, um ambiente de briga, um ambiente de tristeza, um ambiente pesado? As pessoas estão ali de caras viradas uma para outra, não conversa, não resolve os conflitos e a coisa vai virando um monstro. Talvez só esteja faltando culto doméstico nesta casa. O culto em família, ele também esclarece os maus entendidos. Quantas vezes a gente fala uma coisa e o marido, a esposa, os filhos entendem outra muito diferente? E no fim das contas, eles não se sentem amados, eles não se sentem respeitados. E tudo não passou de um mal entendido. Então o culto em família, ele tende a aliviar as tensões, aliviar a tensão, o clima ruim, o clima pesado, que por vezes invadem o ambiente sagrado do lar. Quando Deus olha para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, Ele entende que ali é um ambiente sagrado, é um lugar de proteção, é um lugar que não deve ter ali apontação de dedo na cara, julgação de coisa na cara. É um lugar sagrado. Será que esses problemas todos que você está enfrentando na sua família hoje, talvez seja porque vocês perderam o culto doméstico de vista. E perdendo o culto doméstico de vista, vocês perderam a comunhão com Deus de vista, a harmonia da casa, a paz do lar, a união da família. Os maus entendidos estão cada vez piores. Quanto mais cedo resolver isso, menos vocês vão sofrer. O culto doméstico, ele também ajuda a manter na fé, no caminho da fé, os filhos. O culto doméstico, ele vai aproximar os filhos do caminho reto. O culto doméstico, o culto da família, ele vai aproximar os filhos de Deus, vai ajudar a alinhar o caminho dos filhos com Deus. Infelizmente, os nossos filhos não estão debaixo dos nossos olhos o tempo todo. Em algum momento, eles vão sair de casa para ir para a escola, para ir para a casa de alguém, para ir para o curso, para ir para uma aula, para ir praticar uma atividade física. Em algum momento do dia, eles vão estar longe da influência dos pais. E o culto doméstico vai ajudar esse menino, essa menina, esse adolescente, esse jovem, para quando ele estiver longe do meu campo de visão, longe dos meus olhos,
Quando ele sair debaixo da minha asa ou debaixo do meu nariz, ele vai estar fortalecido. Ele vai estar abastecido lá. Os princípios já vão estar reforçados na cabeça dele. Na maioria dos casos, é o culto doméstico que mais tarde vai determinar a salvação dos nossos filhos de lares cristãos. Não subestime o culto doméstico. Não perca de vista o culto familiar. Quando eles crescerem um pouquinho mais, que eles já escolherem por conta própria, já entrarem naquela fase de tomar decisões por conta própria, a Bíblia diz que o caminho que eu ensinei, o caminho que eu andei junto com ele, ele não vai esquecer nunca. Isso vai ser decisivo na salvação dele. O culto familiar, ele também tem muita, mas muita influência, e influência sadia, sobre as pessoas que podem estar visitando sua casa. Porque quando vocês reúnem a sua família para adorar a Deus em família, juntos, neste culto, nesse momento de adoração, você está consagrando sua casa. Então, se uma visita, um parente, um amigo, alguém visitar sua casa, ele vai sentir também essa atmosfera de adoração. E se ele entra no seu lar, se ele entra na sua casa com um espírito diferente do Espírito de Deus, o seu lar já está consagrado a Deus. Infelizmente, muitos lares cristãos, onde os pais são cristãos, onde os pais dizem que são cristãos, infelizmente, muitos não dão um bom testemunho de Cristo aos seus filhos, nem aos seus visitantes. Não praticam culto doméstico, não se preparam espiritualmente antes do café da manhã, antes do de jejum, antes das atividades, das lutas diárias. E talvez agora você possa dizer para mim assim, mas é muito corrido. A parte da manhã é tão corrida. Acorda 5 minutinhos mais cedo. Mas faça o culto. Se de tudo realmente não tiver jeito de fazer esse culto de manhã, à noite, quando o marido voltar para casa, quando a esposa voltar para casa, quando os filhos já tiverem retornado da escola, mas separe um tempo. Eu tenho trabalhado com os meus alunos uma frase de impacto para eles gravarem na cabeça deles. E essa frase é: primeiro Deus, depois o resto. Os primeiros minutos do dia, se eu começo com a oração, se eu começo com o louvor, e principalmente com o culto em família, com a devoção pessoal, a devoção familiar, eu vou ter um dia diferente, eu vou ter uma vida diferente, eu vou ter uma família diferente. O culto doméstico, ele também reforça o trabalho pastoral. E ele estimula essa família, os membros dessa família, os membros dessa casa, a serem participativos na igreja. Porque uma coisa é fato, se você não ora em casa, você não vai ter prazer nenhum de estar em oração na igreja. Se você não lê a Bíblia na sua casa, você não tem prazer nenhum de estar na igreja lendo a sua Bíblia. Se a sua vida não é uma vida de adoração em casa, você também não vai saber adorar a Deus na igreja. Se você não tem o hábito de cultuar a Deus em casa, não adianta, você não vai levar o seu culto de adoração a Deus para a igreja. Não tem como. O cristão que adora em casa, o cristão que ora em casa, a vida dele vai ser uma vida de oração, de adoração, de santificação, de entrega, de louvor. O ato de cultuar a Deus, ele começa em casa. E os nossos filhos, essa geração que está vindo,
Eles estão perdendo de vista isso. E se você for olhar para a memória da sua família, vai ter uma avó que era muito fervorosa na fé. Vai ter um avô que era muito fervoroso na fé. Vai ter uma bisavó, vai ter uma tia distante, vai ter alguém. Mas em algum momento, esse fervor, esse clamor, o jejum foi se perdendo. E chegou em você. E talvez os seus filhos estejam mais frios na fé que você. Porque alguém deixou isso morrer com o passar do tempo. E hoje você está tendo a oportunidade de resgatar esse fervor, essa fé ardente, essa necessidade de clamar, essa necessidade de jejuar, essa necessidade de interceder, essa necessidade de adorar no dia a dia. E isso começa dentro de casa, com os filhos e com a família. O culto doméstico, ele faz do lar exemplo e estímulo para outros lares. A família que tem o hábito de adorar, de fazer o culto no lar, o culto doméstico, o culto em família, ela é uma família diferente e acaba servindo de inspiração e estímulos para outras famílias. Eu não sei se você compreende isso, mas cristão significa pequeno Cristo. Se você é um cristão, e novamente eu reforço, eu não estou falando para evangélicos. Se você é um cristão, seguidor de Cristo, você precisa entender que você é representante de Cristo na terra. A sua casa tem que ser um ambiente, uma atmosfera onde as pessoas sintam Cristo na sua casa. E quando eu falo as pessoas sintam Cristo na sua casa, não estou me referindo apenas às visitas que vão frequentar o seu lar, mas principalmente os que moram com você. Porque infelizmente muitas crianças, elas conhecem um tipo de pai e mãe dentro de casa. E quando chega lá na igreja, é outro muito diferente. No dia a dia eles não veem Cristo nos pais. Mas lá parece que os pais ficam mais bonzinhos, mais crentes de verdade, né? Isso é um problema. Isso é um problema. Meus filhos, eles precisam ver Cristo em mim. Do contrário, eu não sou cristão. Meus filhos precisam sentir Cristo no que eu faço, no que eu falo, na maneira como eu faço. Senão eu não sou um cristão. Se os meus filhos não veem Cristo em mim, se o meu esposo não vê Cristo em mim, se a esposa não vê Cristo no marido, ele não pode dizer que é um cristão. A pessoa que teve um encontro com Cristo, ela vive uma vida com Cristo e isso é perceptível, isso é sentido a quilômetros de distância. Será que o seu lar tem dado um bom exemplo ou tem sido um mau exemplo para os seus vizinhos, para suas visitas, para os seus parentes e principalmente para os que moram dentro dessa mesma casa e dividem essa mesma vida com você? Você tem sido um bom exemplo de cristão ou um mau exemplo de cristão? A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos fazer o culto doméstico. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos dando honra a Ele, porque Ele é único. Ele é o doador de tudo. Você devolvendo a honra para Deus através do seu culto de adoração, você está aberto a receber do alto, a receber de Deus todo tipo de bênção.
Muita gente professa, muita gente fala que está santificado. Mas o que é realmente, de fato, estar santificado? Porque se uma pessoa fala que ela é santificada por Deus, e se ela não tem nenhum desejo de ler a Bíblia, examinar as Escrituras, lutar com Deus em oração, pedir assiduamente, incansavelmente, um entendimento da Bíblia, transformação de vida. Quem não está buscando isso não sabe o que é a verdadeira santificação. A Bíblia fala que Daniel, ele falava com Deus. Os céus estavam abertos para Daniel. E ele foi honrado. E nas suas orações, a Bíblia fala que Daniel se humilhava em fervorosa comunhão com Deus. Entenda uma coisa, toda pessoa que de coração, ela crê na palavra de Deus, ela vai ter fome e sede de conhecer melhor a vontade de Deus. E aqui nós entramos num outro ponto, porque tem pessoas que falam assim, não, eu sou crente, eu sou cristão, mas meu jeito é forte, meu gênio é forte. Comigo o caldo engrossa fácil. Não pode, você não é cristão. Se você tem o hábito de falar isso, não pode. Porque quando eu tenho uma vida fervorosa com Deus, eu vou querer me tornar mais parecida com Ele. A minha natureza, ela vai ter que morrer um pouco todo dia. Até que os frutos do Espírito começam a aparecer em mim. E eu vou buscando santificação todo dia. Todo dia. Eu vou ter fome e sede de conhecimento. Eu vou querer aprender e ler a Bíblia cada dia mais. Essas são características de alguém que está santificado, que está buscando se santificar, e é um processo diário. Se eu me santifiquei hoje, amanhã eu tenho que buscar de novo. A porção de hoje é para hoje. A porção de ontem ficou para ontem. É assim que funciona. Se você está diante agora de um assunto que é difícil para você, é difícil para você reunir a família, é difícil para você fazer o culto no seu lar, é difícil para você separar um tempo, é difícil para você buscar santificação, é difícil para você matar sua natureza um pouquinho todo dia, é difícil para você buscar ser mais parecido com Deus. Eu entendo. Um dia já foi difícil para mim também. Mas sabe que nós temos duas naturezas. A carne e o espírito. É a natureza carnal e a natureza espiritual. Vai vencer a natureza que você alimentar mais. Se você é uma pessoa que se inclina e atende às necessidades apenas da carne, comer, beber, vestir, passear, se divertir, ok, e não tem nada de errado nisso. Mas o espírito, ele tem que prevalecer. Talvez as bênçãos que você ainda não recebeu de Deus são porque você ainda está buscando apenas satisfazer a carne e está esquecendo de alimentar o espírito. Talvez seja a hora de você orar. E hoje eu quero orar por você. Tem muito tempo que a gente não ora aqui na série, né? Tem muito tempo que a gente não ora juntos. E eu quero que você faça diferente hoje. Porque se nós não pedimos todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia dos meus filhos. Tem misericórdia do meu marido. Senhor, tenha misericórdia da minha esposa. Senhor, tenha misericórdia dos que convivem comigo nessa casa. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque sem Ele, sem as misericórdias de Deus, a gente não vai conseguir fazer culto todo dia.
orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, buscar santificação, buscar se preparar para encontrar com Jesus, buscar se preparar para ver Jesus voltar, não tem como. É por isso que a palavra vem e diz assim: as minhas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O Senhor está dizendo para você, é de manhã que a misericórdia ela pode alcançar a sua casa, o seu coração, o coração dos seus filhos, o seu lar. Mas você tem que pedir. Se não pedir, não tem jeito. E você vai ter a oportunidade agora de abrir o seu coração para Deus. Se possível, feche os seus olhos enquanto eu oro. Ó Deus, inclina os teus ouvidos e nos ouve. Abre os seus olhos, Senhor. Por favor, olha para a nossa condição, olha para a nossa desolação. Nós estamos chamando agora pelo teu nome, porque nós não lançamos as nossas súplicas perante qualquer um. Nós vamos direto. Nós acessamos diretamente a fonte. Nós não confiamos na nossa própria justiça, mas nós confiamos nas tuas muitas misericórdias. Senhor Deus, por favor, nos ouça. Perdoa, por favor, Senhor, os nossos pecados. Opera, meu Deus, sem tardar. Opera na nossa casa. Opera na vida dos nossos filhos, meu Deus. Opera nos nossos casamentos. Opera nos nossos relacionamentos. Opera, meu Deus, no meio da tua igreja. Porque nós chamamos o teu nome. É a ti que nós oramos, o único Deus. Nós oramos agora, Senhor, pela bênção do céu sendo derramada sobre o teu povo. Essas pessoas que oram comigo agora, meu Deus, dê a elas um desejo ardente por conhecer mais a sua vontade. Dê a elas um desejo ardente de conhecer mais a tua palavra. Dê a elas um desejo ardente de querer estar cultuando em família, para blindar essas famílias, proteger essas famílias dos ataques de Satanás. Quantos divórcios, meu Deus, quantos filhos saindo de casa, quantos filhos se envolvendo com coisas erradas, com amizades erradas, envolvendo em problemas, meu Deus, trazendo vergonha para suas famílias, trazendo vergonha para seus pais, entristecendo o coração de Deus. Eu clamo agora pela bênção do céu, meu Deus, sendo derramada nessas casas, nesta hora. Senhor, muitos corações agora estão carregando fardos pesados. O coração se afundou em tristeza. Eu peço, Senhor, alivia esses corações, alivia esse fardo, esse peso na alma. A tua palavra diz que o Senhor já lançou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas inquietações. Eu coloco nos teus ombros agora, Senhor, para que nós tenhamos um coração leve, receptivo e aberto para ouvir a tua voz, para aprender mais de ti. Ó meu Deus, nos ajuda a observar e amar a tua lei. Nós seguimos a lei dos homens com medo de ser presos, com medo de ser punidos, mas nós temos vivido relaxadamente, ao passo que nós não observamos e não obedecemos os seus mandamentos, ao passo que nós perdemos de vista a tua lei. Senhor, nós reconhecemos as nossas falhas. É por isso que tem vindo sobre o povo tantas doenças, tantas enfermidades, consequência das nossas transgressões, consequência dos nossos pecados, consequência do afastamento de Deus. Por favor, Senhor, nos incomoda para que nós possamos realinhar o nosso caminho, nos reposicionar no centro da tua vontade, obedecer às tuas leis. Senhor, nos ajuda a andar em obediência. Nós pecamos, Senhor. A humanidade pecou, a humanidade falhou.
Mas nós não queremos ser ímpios para sempre. Nós não queremos ser ímpios para sempre. Nós não queremos envergonhar o teu nome para sempre. Nós não queremos envergonhar o nome do Senhor para sempre. Por favor, Senhor, imputa em nós o seu santo caráter. Imputa em nós o caráter de Deus, porque nós somos povo santo escolhido de Deus. Nos ajude a entender isso. Por favor, Senhor, ouve a oração da tua serva. Ouça a oração da sua serva. Ouça a oração dos meus irmãos que oram comigo nesse momento. Ouça as súplicas. Ouça as orações, ouça o clamor. Resplandece o teu rosto sobre nós, Senhor. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Inclina para nós os teus ouvidos. E se tiver alguém orando comigo aqui, sinceramente, com o coração rasgado, com o coração aberto, por favor, Senhor, não rejeita as nossas orações. Nós temos saudade do céu. Nós temos saudade do Senhor. É por isso que tantas coisas aqui nessa vida não nos agrada mais. A satisfação aqui na terra, ela é momentânea, ela é passageira. É por isso que as coisas aqui nessa terra, elas nos trazem um contentamento momentâneo. É porque nós temos saudade da eternidade. É porque nós somos criados para a eternidade. É porque nós fomos criados para morar contigo para sempre. Nós temos saudade do Senhor. Quantos dos meus irmãos nem se lembram a última vez que orou? Quantos dos meus irmãos nem se lembram a última vez que levantou um clamor? Quantos dos meus irmãos nem lembram a última vez que fez um jejum de consagração, de santificação? Quantos dos meus irmãos estão com as famílias destruídas nesse exato momento? Perderam o culto doméstico de vista. Perderam a adoração em família de vista. Perderam o clamor dentro dos seus lares de vista. Perderam a leitura da Bíblia de vista. Ó Senhor, toca os seus corações nessa hora. Dá a eles saudade da tua presença. Dá para eles saudade do cheiro da sua presença. Que eles vivam uma experiência com o Senhor. Ó Deus, restaura os relacionamentos que foram quebrados, as alianças que o teu povo tinha com o Senhor e foi quebrada, ficou perdida no meio do caminho. Que os meus irmãos, que eu e a minha casa possamos nos arrepender das nossas transgressões, dos nossos pecados. Que a gente possa se tornar pessoas mais humildes. Crentes mais humildes. Crentes menos arrogantes, menos prepotentes. Crentes fiéis e obedientes. Ó Senhor, a tua palavra diz que Daniel, aquele homem que vivia uma vida santa na tua presença, a Bíblia diz que Daniel era um homem desejado, enviado de Deus para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Um homem de oração, um homem de clamor, um homem de fervor, um homem de fé. Nos ajuda a ser como ele. Por favor, Senhor, quebranta os corações. Quebranta nossos corações. Não adianta nós queremos mudar o mundo se dentro das nossas casas está gritando. Os nossos filhos estão gritando, pedindo socorro. Os nossos casamentos estão gritando, pedindo socorro. A nossa vida familiar está gritando, pedindo socorro. Eu quero colocar, Senhor, todas essas famílias que estão orando comigo agora no altar do Senhor.
Nos ajuda, ó Deus, a levantar um altar de adoração dentro das nossas casas. Nos ajuda, ó Deus, a levantar um altar de adoração diário dentro das nossas casas. Porque é só assim que nós vamos fortalecer nossas famílias, blindar nossas famílias contra os ataques do inimigo. Deus tem misericórdia de nós. Quantos de nós aqui nesse momento já nem sente saudade mais da sua presença? Já nem sente saudade mais de estar na sua casa de oração? Já nem sente saudade mais de pegar a Bíblia para ler e orar? Oh Deus, nós levantamos esse clamor agora. E eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor sonda os nossos corações. Eu sei que o Senhor nos compreende. E é por isso que nós nos humilhamos diante da Tua presença agora. Porque o Senhor está ouvindo essas palavras. Por favor, ó Deus, se revele a nós. Nos ajuda a mudar essa realidade a qual nos encontramos hoje. Se tem alguém frio na fé, se tem alguém morno na fé, transforma essa realidade numa fé ardente e viva, para que os meus irmãos e eu e a minha família e a minha casa e toda a minha parentela possamos nos preparar para encontrar contigo. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.